O nascimento da ciência moderna. Durante milhares de anos, a humanidade acreditou viver no centro de tudo. A Terra, imóvel e eterna, ocupava o trono do universo, enquanto acima dela os céus perfeitos giravam em harmonia, e abaixo os homens caminhavam submissos, pequenos, ignorantes e obedientes, diante de uma ordem que jamais ousavam questionar. O céu não era apenas um lugar distante, repleto de luzes misteriosas, mas um reino sagrado, divino, intocável, uma morada celestial que representava a própria presença de Deus. Questionar o céu significava questionar a criação, e questionar a criação era desafiar o Criador. Durante séculos ninguém ousou. O conhecimento humano era governado por livros antigos, escritos por homens que já estavam mortos havia mais de 1000 anos, como Aristóteles e Ptolomeu, além dos padres da igreja, teólogos e filósofos que interpretavam as escrituras e decidiam o que era verdade. Se Aristóteles dizia que o Sol girava ao redor da Terra, então era verdade. Se afirmava que a Lua era uma esfera perfeita e imaculada, ninguém precisava olhar para ela. Se os livros diziam que o universo era imutável, então qualquer mudança era impossível. A verdade não precisava ser provada, ela apenas precisava ser aceita. E assim, geração após geração, a humanidade viveu dentro de uma prisão invisível, construída com palavras, dogmas e medo. Uma prisão onde pensar era perigoso, perguntar era heresia, observar era inútil e experimentar era desnecessário. O mundo era explicado por autoridades e não pela realidade. E por muito tempo ninguém percebeu que essa realidade continuava existindo, indiferente às crenças humanas, obedecendo a leis que não estavam escritas em nenhum livro sagrado. No final do século XVI, a Europa ainda vivia sob a sombra da Idade Média. A Renascença havia despertado novas ideias, novas artes, novas formas de pensar. Mas a ciência ainda caminhava com correntes nos pés. A Igreja Católica era a maior instituição de poder do mundo, não apenas espiritual, mas política, econômica e intelectual. Reis se curvavam diante do Papa, impérios pediam permissão a Roma, exércitos marchavam em nome da fé. E, acima de tudo, o conhecimento pertencia à Igreja. Ela decidia o que podia ser estudado, o que podia ser ensinado, o que podia ser escrito e o que podia ser lido, e principalmente decidia o que era verdade. O universo, segundo a doutrina oficial, era uma obra perfeita de Deus, organizada de forma hierárquica e imutável, com a Terra no centro e ao seu redor girando o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas presos a esferas cristalinas invisíveis, formando o chamado modelo geocêntrico, um modelo aceito não porque fosse comprovado, mas porque combinava com as Escrituras. Naquela época, a Bíblia não era apenas um livro sagrado, era um livro de ciência, de astronomia, de física e de cosmologia. Se a Bíblia dizia que a Terra não se movia, então ela não se movia. Se dizia que o Sol girava ao seu redor, então ele girava e ninguém tinha o direito de discordar. Mas o universo não se importava com livros e o céu continuava se movendo, indiferente às crenças humanas, obedecendo a leis que ninguém ainda compreendia por completo. No século XVI, um homem chamado Nicolau Copérnico publicou uma obra revolucionária na qual propunha algo impensável. Talvez a Terra não fosse o centro do universo. Talvez fosse apenas mais um planeta girando ao redor do Sol. Era uma ideia perigosa, tão perigosa que Copérnico só publicou seu livro no ano de sua morte. E mesmo assim, sua teoria foi tratada como uma curiosidade matemática, não como uma verdade. A Igreja permitiu que fosse estudada como hipótese, mas não como realidade. Porque dizer que a Terra se movia era atacar diretamente a autoridade divina.
Por décadas, a ideia permaneceu adormecida, guardada em bibliotecas, discutida em segredo e ignorada em público, até que um homem decidiu levá-la a sério. Um homem que não tinha medo de livros proibidos, não tinha medo de autoridades e não tinha medo de Deus, mas tinha apenas uma obsessão: a verdade. Esse homem nasceu em 1564, na cidade de Pisa, na Itália, no mesmo ano em que Michelangelo morreu e Shakespeare nasceu, um período em que o mundo começava a mudar. Seu nome era Galileu Galilei. Seu pai, Vincenzo Galilei, era músico e matemático, um homem que já desconfiava das verdades absolutas e ensinou ao filho uma lição que moldaria sua mente para sempre: a autoridade pode estar errada. Desde cedo, Galileu demonstrou uma curiosidade incomum. Desmontava objetos, observava mecanismos, fazia perguntas incômodas e não aceitava respostas vagas nem explicações baseadas apenas na tradição. Ele queria ver, queria medir, queria testar. Quando entrou na universidade para estudar medicina, logo abandonou o curso, pois o corpo humano não o fascinava tanto quanto o funcionamento do universo. Seu verdadeiro interesse era a matemática, e para Galileu, a matemática não era apenas números, mas a linguagem da realidade, a forma de decifrar os segredos da natureza. Quanto mais ele estudava, mais percebia que algo estava errado com a visão tradicional do mundo, porque as teorias antigas não batiam com os cálculos, os livros não batiam com os experimentos e as palavras não batiam com os fatos. E Galileu não era do tipo que ignorava contradições. Naquela época, a ciência não era feita em laboratórios, mas em bibliotecas. Os professores ensinavam lendo Aristóteles, os alunos aprendiam decorando Aristóteles e os debates consistiam em citar Aristóteles. Ninguém fazia experimentos, ninguém testava hipóteses e ninguém questionava os livros, porque a verdade já estava escrita. Mas Galileu decidiu fazer algo impensável. Ele decidiu testar, medir, observar e experimentar. E foi assim que começou a destruir, peça por peça, o edifício do conhecimento antigo. Não com discursos nem teorias abstratas, mas com provas. Aos poucos, seu nome começou a se espalhar. Primeiro como um professor excêntrico, depois como um matemático brilhante e, por fim, como um pensador perigoso. Perigoso porque não respeitava os dogmas, porque questionava autoridades e porque colocava a realidade acima da fé. Em um mundo onde a obediência era virtude, Galileu era um rebelde, mas o que realmente o tornaria imortal ainda estava por acontecer. Algo que mudaria para sempre a relação da humanidade com o céu. Um instrumento simples, composto por um tubo de vidro e duas lentes. Um telescópio. Quando Galileu apontou esse tubo para as estrelas, ele não apenas viu montanhas na Lua, luas girando ao redor de Júpiter e manchas no Sol. Ele viu o fim de uma era e o começo de outra. Antes disso, porém, é preciso entender o mundo que Galileu estava prestes a destruir. Um mundo onde o céu era perfeito e imutável, onde os planetas eram divinos, onde as estrelas eram eternas e onde nada mudava. Um universo fechado, finito, ordenado e hierárquico, no qual acima da terra estava o reino dos céus e abaixo o mundo imperfeito dos homens, onde tudo nascia, crescia, apodrecia e morria, enquanto no céu tudo era eterno. Essa separação entre céu e terra era sagrada, e Galileu iria destruí-la. Quando começou a observar o céu, Galileu não o fez como um teólogo, nem como um filósofo, nem como um sacerdote, mas como um investigador. E o que encontrou foi um universo completamente diferente daquele descrito nos livros. A Lua não era perfeita, tinha montanhas, vales e crateras. O Sol não era imaculado, tinha manchas e imperfeições e mudava com o tempo. Júpiter não estava sozinho, tinha luas girando ao seu redor. Vênus não era apenas um ponto de luz, passava por fases como a Lua.
O céu não era imutável, era físico, material e obedecia a leis. Se Júpiter tinha luas, então nem tudo girava em torno da Terra. E se Vênus girava em torno do Sol, então o modelo geocêntrico estava errado. O universo começava a se reorganizar e a Terra deixava de ser especial. Galileu percebeu que não estava apenas descobrindo novos astros, estava derrubando uma visão de mundo inteira, uma visão que sustentava o poder da Igreja, a autoridade dos teólogos e a hierarquia da sociedade. Se a Terra não fosse o centro do universo, então talvez o homem também não fosse o centro da criação, e isso era inaceitável. A história de Galileu não é apenas a história de um cientista, mas a história do momento em que a humanidade deixou de acreditar apenas em livros e começou a confiar em seus próprios olhos. A história do nascimento da ciência moderna, da liberdade de pensamento, da coragem intelectual e de um homem que se recusou a viver em uma mentira confortável e pagou o preço por isso. Nos próximos capítulos desta história, veremos como um jovem rebelde de Pisa desafiou os maiores pensadores de seu tempo, como um telescópio mudou o destino da humanidade, como a glória trouxe inveja, como um livro selou um destino, como um julgamento tentou calar a verdade e como um homem derrotado em vida venceu o tempo, porque a terra se move e ninguém jamais conseguiu fazê-la parar. O jovem que se recusou a obedecer ao mundo Galileu Galilei não nasceu destinado a desafiar reis, cardeais e impérios, mas desde os primeiros anos de sua vida demonstrou que não se encaixaria em um mundo que aceitava respostas prontas. Pisa, sua cidade natal, era uma república orgulhosa, marcada por tradições antigas, arquitetura monumental e uma forte herança intelectual, mas também profundamente enraizada na obediência às autoridades acadêmicas e religiosas. Naquele tempo, o saber não era algo que se construía, era algo que se herdava, e os jovens eram treinados para repetir os ensinamentos dos mestres, não para questioná-los. A mente de Galileu, no entanto, parecia incapaz de aceitar verdades que não pudessem ser testadas, medidas ou observadas, e essa inquietação seria a força que o conduziria ao confronto direto com os pilares do pensamento europeu. Seu pai, Vincenzo Galilei, era um músico respeitado e um estudioso da teoria musical, mas também um homem que desconfiava profundamente da autoridade cega. Vincenzo acreditava que a música deveria ser compreendida pela experiência auditiva e não apenas pela tradição, e frequentemente realizava experimentos com cordas, vibrações e frequências, ensinando ao filho que a realidade não se curva às opiniões dos antigos, mas responde apenas às leis da natureza. Foi com ele que Galileu aprendeu a observar com atenção, a medir com precisão e a desconfiar de tudo aquilo que não pudesse ser comprovado. Esse ensinamento, simples em aparência, carregava um poder revolucionário em uma época em que a verdade era determinada por livros sagrados e filósofos mortos. Desde cedo, Galileu demonstrou talento para as artes, para a música e para o desenho, mas sua mente gravitava naturalmente em direção aos números e aos mecanismos. Ele desmontava objetos, observava engrenagens, estudava movimentos e tentava compreender por que as coisas funcionavam como funcionavam. Não se contentava com explicações vagas e se irritava com respostas que apelavam para a tradição ou para a autoridade. Para ele, a realidade precisava fazer sentido, e se não fazia, então algo estava errado, não com o mundo, mas com as explicações oferecidas sobre ele. Quando chegou a idade de ingressar na universidade, seu pai decidiu que ele deveria estudar medicina, uma profissão respeitada, lucrativa e socialmente valorizada. Assim, Galileu foi enviado para a Universidade de Pisa, uma das mais antigas e prestigiadas da Itália, onde começou seus estudos médicos, mas rapidamente percebeu que aquele caminho não lhe pertencia.
As aulas consistiam em leituras de textos antigos, discussões teóricas baseadas em Aristóteles e Galeno e um profundo desprezo pela experimentação prática. Os estudantes aprendiam sobre o corpo humano sem jamais abrir um corpo. Aprendiam sobre a natureza sem jamais observá-la diretamente. E aprendiam sobre o universo sem jamais olhar para o céu. Aquilo não era conhecimento, era repetição. E Galileu não suportava a ideia de dedicar sua vida a repetir aquilo que outros haviam escrito séculos antes. A matemática, por outro lado, oferecia algo completamente diferente. Ela não dependia de autoridades, não se baseava em tradições e não aceitava opiniões. Um cálculo estava certo ou estava errado. Uma demonstração era válida ou não era. Para Galileu, a matemática parecia ser a linguagem secreta do universo, uma ferramenta capaz de revelar as engrenagens invisíveis que moviam a realidade. Ele abandonou a medicina e mergulhou nos estudos matemáticos, decisão que desagradou profundamente sua família, mas que o aproximou de seu verdadeiro destino. Na Universidade de Pisa, Galileu logo ganhou fama de estudante brilhante, mas também de jovem insolente e provocador. Enquanto seus colegas repetiam as teorias de Aristóteles com reverência quase religiosa, ele ousava questioná-las em público. Onde os professores viam verdades eternas, Galileu via hipóteses frágeis. Onde viam dogmas, ele via suposições não testadas. Sua postura era vista como arrogância, mas na verdade era fruto de uma mente que se recusava a aceitar o mundo como um conjunto de mistérios inalcançáveis. Para ele, tudo podia ser compreendido, desde que se tivesse coragem de olhar. Naquele período, a física aristotélica dominava completamente o pensamento europeu. Segundo Aristóteles, objetos mais pesados caíam mais rápido que objetos leves. O movimento só existia enquanto uma força estivesse atuando sobre um corpo e os céus eram perfeitos e imutáveis, completamente diferentes da Terra corruptível. Essas ideias haviam sido aceitas por quase 2000 anos, sem qualquer questionamento sério. Ninguém sentia necessidade de testá-las, porque vinham de uma autoridade suprema do pensamento antigo. Mas Galileu decidiu fazer algo impensável. Decidiu verificar se elas eram verdadeiras. Ele começou a estudar o movimento dos corpos, observando bolas rolando por planos inclinados, medindo tempos, distâncias e velocidades. Descobriu que objetos de massas diferentes caíam praticamente com a mesma aceleração, contrariando diretamente a física aristotélica. Descobriu que o movimento podia continuar mesmo sem uma força constante atuando sobre o corpo, algo que mais tarde se tornaria a base do princípio da inércia. Cada experimento que realizava era um golpe contra a autoridade dos antigos, e cada resultado confirmava aquilo que ele já suspeitava. Os livros estavam errados. A tradição conta que Galileu realizou um experimento simbólico e ousado ao subir na Torre de Pisa e deixar cair 2 objetos de pesos diferentes ao mesmo tempo, demonstrando diante de professores e estudantes que ambos atingiam o solo praticamente juntos. Embora o episódio seja envolto em lenda, ele representa perfeitamente o espírito de Galileu, a recusa em aceitar teorias sem provas e a disposição de desafiar publicamente as autoridades do conhecimento. Para muitos professores, aquilo não era ciência, era provocação. Para Galileu, era apenas a realidade falando mais alto que os livros. Sua postura rapidamente lhe rendeu inimigos. Professores que haviam construído carreiras inteiras defendendo Aristóteles se sentiram humilhados por aquele jovem insolente que desmontava suas teorias com experimentos simples. Acadêmicos conservadores passaram a vê-lo como uma ameaça à ordem intelectual, alguém que poderia abrir precedentes perigosos para que outros também começassem a questionar. Em um mundo em que a estabilidade dependia da obediência, Galileu representava o caos.
Mesmo assim, sua reputação como matemático e físico crescia. Ele foi nomeado professor de matemática em Pisa e depois em Pádua, uma das universidades mais prestigiadas da Europa. Em Pádua, encontrou um ambiente um pouco mais aberto ao pensamento livre, sob a proteção da República de Veneza, que via na ciência uma ferramenta estratégica e militar. Foi ali que Galileu pôde desenvolver suas pesquisas com mais liberdade, construir instrumentos, aperfeiçoar métodos de medição e aprofundar seus estudos sobre o movimento, a mecânica e a astronomia. Em Pádua, Galileu também começou a se afastar definitivamente da visão tradicional do universo. Ele estudava os escritos de Copérnico, refletia sobre o movimento dos planetas e começava a suspeitar que a Terra realmente pudesse se mover. Essa ideia, no entanto, ainda era perigosa demais para ser defendida publicamente. O mundo não estava pronto para ouvir que o homem não ocupava o centro da criação. Mas Galileu estava pronto para provar. Seu método era simples e revolucionário: observar, medir, experimentar e calcular. Para ele, a natureza era um livro aberto, escrito em linguagem matemática, e bastava aprender a ler esse idioma para compreender os segredos do universo. Essa visão mudaria para sempre a forma como a ciência seria feita, substituindo a autoridade dos livros pela autoridade dos fatos. Aos poucos, o jovem rebelde de Pisa se transformava em um dos maiores intelectuais de seu tempo. Mas quanto mais alto ele subia, mais perigosas se tornavam suas ideias. Seus experimentos não apenas corrigiam detalhes da física antiga, eles ameaçavam destruir seus alicerces. E destruir os alicerces do conhecimento antigo significava desafiar diretamente a Igreja, que havia construído sua cosmologia sobre essas mesmas bases. Galileu ainda não sabia, mas sua trajetória já estava traçada. O mesmo espírito que o havia levado a desafiar seus professores, o levaria a desafiar cardeais, papas e tribunais. O jovem que se recusou a obedecer aos mestres de Pisa estava destinado a enfrentar a maior autoridade do mundo cristão, porque sua mente não aceitava fronteiras, porque sua curiosidade não reconhecia limites, porque sua lealdade não era aos livros, mas à verdade. E em um mundo construído sobre certezas frágeis, a verdade era a maior das ameaças. O telescópio que destruiu o centro da Terra. No início do século XVII, enquanto a Europa se debatia entre guerras religiosas, disputas políticas e a lenta transformação cultural da Renascença, um pequeno objeto começava a circular entre artesãos e comerciantes da Holanda. Algo aparentemente simples, quase banal, mas que em breve mudaria para sempre a relação da humanidade com o céu. Tratava-se de um tubo de metal ou madeira, com duas lentes em suas extremidades, capaz de aproximar objetos distantes e torná-los visíveis com uma clareza jamais vista antes. Para a maioria das pessoas, aquele instrumento era apenas uma curiosidade, um brinquedo óptico útil para observar navios no horizonte ou tropas ao longe. Mas para Galileu Galilei, aquele tubo representava a chave para um novo universo. Ao ouvir falar da invenção, ele imediatamente compreendeu seu potencial e, sem jamais ter visto um exemplar original, decidiu reconstruí-lo apenas a partir de descrições vagas. Em poucas semanas, fabricou sua própria versão, aperfeiçoou as lentes, aumentou a ampliação e criou um instrumento muito superior aos modelos holandeses, capaz de ampliar a visão humana em até 30 vezes, algo absolutamente extraordinário para a época. Quando Galileu apontou aquele tubo para o céu pela primeira vez, ele não estava apenas olhando para estrelas distantes, estava atravessando uma fronteira que separava a imaginação da realidade. Durante milênios, o céu havia sido contemplado a olho nu,
E aquilo que se via parecia reforçar a ideia de um universo perfeito e imutável, com astros que se moviam em trajetórias regulares e eternas. Mas agora, com o telescópio em mãos, Galileu podia enxergar detalhes jamais vistos por qualquer ser humano. A Lua, que sempre fora descrita como uma esfera lisa e perfeita, revelou-se um mundo de montanhas, vales e crateras, um terreno acidentado e irregular que se assemelhava muito mais à superfície da Terra do que ao reino perfeito dos céus. Aquela simples observação já era suficiente para abalar a cosmologia aristotélica, que separava rigidamente o mundo celestial do mundo terrestre. Mas Galileu não parou ali. Ele passou noites inteiras observando o céu, registrando posições, desenhando mapas lunares, anotando sombras e calculando alturas de montanhas com base na incidência da luz solar, transformando a Lua de um símbolo divino em um corpo físico sujeito às mesmas leis naturais da Terra. Pouco depois, ao observar o planeta Júpiter, Galileu percebeu algo ainda mais perturbador. Próximos ao planeta, ele notou pequenos pontos luminosos que mudavam de posição noite após noite. A princípio, pensou tratar-se de estrelas distantes, mas logo percebeu que aquelas luzes acompanhavam Júpiter em seu movimento pelo céu. Após semanas de observação meticulosa, ficou claro que aqueles pequenos pontos eram corpos que orbitavam o próprio planeta, 4 luas girando ao redor de Júpiter, exatamente como a Lua gira ao redor da Terra. Aquela descoberta tinha um significado devastador para o modelo geocêntrico, pois mostrava que nem tudo no universo girava em torno da Terra. Existiam centros de movimento além do nosso planeta, e isso sugeria que a Terra talvez não ocupasse o lugar privilegiado que a tradição lhe atribuía. Galileu batizou aquelas luas de estrelas medicianas, em homenagem à poderosa família Médici, que governava Florença. Uma jogada política inteligente que lhe garantiu prestígio e proteção, mas também um sinal claro de que a astronomia estava se tornando um assunto de Estado. As descobertas não pararam por aí. Ao observar Vênus, Galileu percebeu que o planeta apresentava fases semelhantes às da Lua, ora aparecendo como um disco quase completo, ora como uma fina meia-lua. Esse comportamento só podia ser explicado se Vênus orbitasse o Sol, e não a Terra, o que fornecia uma evidência direta a favor do sistema heliocêntrico de Copérnico. Pela primeira vez, uma teoria considerada herética ganhava provas observacionais concretas. Galileu também observou manchas escuras na superfície do Sol, algo que contrariava frontalmente a ideia de um astro perfeito e imaculado. Essas manchas apareciam, mudavam de forma e desapareciam ao longo do tempo, demonstrando que o Sol era um corpo dinâmico, sujeito a transformações, e não uma esfera divina e eterna. Cada nova observação era um golpe contra o céu sagrado e uma vitória da física sobre a teologia. O telescópio transformou Galileu em uma celebridade. Príncipes, duques, cardeais e embaixadores disputavam a oportunidade de olhar através daquele instrumento mágico. Nas cortes italianas, filas se formavam para observar a Lua de perto, ver as luas de Júpiter ou contemplar as fases de Vênus. Pela primeira vez, o céu deixava de ser um território exclusivo dos teólogos e se tornava um espetáculo acessível a qualquer um que tivesse coragem de olhar. Galileu publicou suas descobertas no livro Sidereus Nuncius, o Mensageiro das Estrelas, que se espalhou rapidamente por toda a Europa e causou um impacto sem precedentes. Alguns ficaram maravilhados, outros desconfiados, e muitos simplesmente se recusaram a acreditar. Para eles, o telescópio era um instrumento enganador, uma ilusão óptica capaz de distorcer a realidade. Preferiam confiar nos livros antigos a confiar em seus próprios olhos.
A reação dos filósofos aristotélicos foi especialmente hostil. Muitos se recusaram a olhar pelo telescópio, alegando que o instrumento poderia corromper a visão ou enganar a mente. Outros chegaram a afirmar que, mesmo que as montanhas na Lua e as luas de Júpiter fossem visíveis, isso não significava que realmente existissem, pois contradiziam a filosofia aceita. Para eles, a autoridade de Aristóteles era maior do que qualquer observação. Galileu, por sua vez, via nessa atitude a prova definitiva de que o problema não estava na ciência, mas no medo de abandonar certezas confortáveis. Ele acreditava que a natureza falava por si mesma e que a função do cientista era apenas ouvir com atenção. Com o telescópio, Galileu não apenas aproximou os astros, ele aproximou o homem do universo de uma forma jamais imaginada. Pela primeira vez, o céu deixava de ser um pano de fundo distante e se tornava um território físico, mensurável e compreensível. O universo deixava de ser um mistério sagrado e passava a ser um sistema regido por leis. Essa transformação não era apenas científica, era filosófica, religiosa e cultural. Ela retirava do homem a ilusão de centralidade e o colocava em um cosmos vasto e indiferente, onde a Terra era apenas mais um corpo celeste em movimento. Galileu compreendia perfeitamente as implicações de suas descobertas. Ele sabia que estava desafiando não apenas teorias antigas, mas a própria estrutura de poder da Igreja. Se o céu não fosse perfeito, se a Terra não fosse o centro, se os planetas orbitassem o Sol, então a cosmologia bíblica precisava ser reinterpretada, e isso colocava em risco a autoridade dos teólogos. A ciência começava a ocupar um espaço que antes pertencia exclusivamente à fé, e essa transição seria tudo menos pacífica. O telescópio se tornou, assim, um símbolo da curiosidade humana, da coragem de olhar além das aparências, da disposição de questionar o que sempre foi considerado intocável, mas também um símbolo de perigo, de heresia e de subversão. Nas mãos de Galileu, aquele tubo de vidro não era apenas um instrumento óptico, era uma arma intelectual capaz de derrubar dogmas milenares. À medida que suas descobertas se espalhavam, crescia também a resistência contra ele. Padres, filósofos e professores viam em Galileu uma ameaça direta à ordem estabelecida. Seus inimigos se multiplicavam nos corredores das universidades e nos salões do Vaticano. O homem que aproximara o universo agora se aproximava perigosamente do centro do poder religioso, e essa aproximação seria fatal. O céu já não era mais o mesmo, a terra já não ocupava mais o trono, e a humanidade jamais voltaria a olhar para as estrelas da mesma forma. Galileu havia aberto uma janela para o infinito e ninguém poderia fechá-la novamente. A glória que desperta ódio. O sucesso de Galileu foi rápido, intenso e impossível de ignorar. Em poucos anos, o homem que havia começado como um professor de matemática mal remunerado em Pisa e Pádua, agora era conhecido em toda a Europa como o maior astrônomo vivo. Seus livros circulavam entre reis, príncipes, cardeais e acadêmicos.
Seu nome era citado em universidades da França, da Alemanha, da Inglaterra e da Espanha. Seu telescópio era visto como um instrumento quase mágico, capaz de revelar segredos que haviam permanecido escondidos desde o início da criação. Galileu tornara-se uma celebridade científica em uma época em que a ciência ainda engatinhava como disciplina formal. E essa fama trouxe consigo prestígio, riqueza e influência. Mas também despertou sentimentos muito mais perigosos: a inveja, o ressentimento e o medo. A corte dos Médici, em Florença, passou a tratá-lo como um tesouro nacional. Cosimo II de Médici, grão-duque da Toscana, nomeou Galileu como filósofo e matemático oficial da corte, um cargo de enorme prestígio que lhe garantia uma pensão generosa e liberdade para se dedicar exclusivamente à pesquisa. Galileu agora vivia entre palácios, banquetes e recepções, cercado pela elite intelectual e política da Itália. Ele já não era apenas um cientista, era uma figura pública, um símbolo do progresso e do poder cultural de Florença. Sua presença em qualquer salão chamava a atenção imediata, e todos queriam ouvir suas histórias sobre os céus, sobre as luas de Júpiter, sobre as montanhas da Lua e sobre o movimento dos planetas. Mas enquanto Galileu era celebrado pelos poderosos, ele começava a ser odiado por muitos de seus colegas. Professores universitários, filósofos aristotélicos e teólogos viam sua ascensão como uma afronta pessoal. Para eles, Galileu não era apenas um homem que fazia descobertas, mas alguém que ousava desafiar a tradição, questionar os antigos mestres e ridicularizar séculos de filosofia aceita. Ele não tinha o perfil submisso esperado de um acadêmico. Era irônico, provocador, confiante demais e não escondia seu desprezo por aqueles que se recusavam a olhar pelo telescópio. Em seus escritos, usava sarcasmo e humor para expor o que considerava a ignorância dos defensores do geocentrismo. Esse estilo combativo lhe rendeu aplausos de uns e ódio mortal de outros. A inveja se espalhava silenciosamente pelos corredores das universidades. Muitos professores viam suas aulas esvaziarem enquanto estudantes migravam para ouvir palestras sobre as novas descobertas astronômicas. Homens que haviam passado a vida inteira ensinando a cosmologia de Aristóteles, agora eram confrontados por jovens que apontavam para o céu e diziam que o mestre estava errado. Para esses professores, Galileu não era apenas um cientista, era uma ameaça ao seu status, à sua autoridade e ao seu sustento. E em uma sociedade profundamente hierárquica, perder prestígio significava perder tudo. Os ataques começaram de forma sutil. Panfletos anônimos circulavam acusando Galileu de charlatanismo. Alguns diziam que ele manipulava lentes para enganar os olhos das pessoas. Outros afirmavam que suas observações eram fruto de alucinações causadas por noites sem dormir. Havia quem dissesse que o telescópio era uma invenção do demônio, criado para confundir os fiéis e afastá-los de Deus. Essas acusações, embora absurdas, encontravam eco em uma população que ainda via o céu como um território sagrado. Dentro da própria igreja, a figura de Galileu começava a gerar desconforto. Embora muitos cardeais fossem fascinados por suas descobertas, outros viam nelas um perigo teológico. A ideia de que a Terra não era o centro do universo entrava em conflito com interpretações literais da Bíblia. Se o Sol não girava em torno da Terra, então passagens sagradas precisavam ser reinterpretadas. E se a Bíblia pudesse ser reinterpretada em astronomia, por que não em outros assuntos? Para setores mais conservadores da Igreja, essa era uma porta que não deveria ser aberta. Galileu, confiante em sua posição e protegido pelos Médici, não recuava. Pelo contrário, avançava cada vez mais. Em cartas e tratados, defendia abertamente o sistema heliocêntrico de Copérnico, argumentando que a ciência não podia ser subordinada à teologia.
Para ele, a Bíblia ensinava como ir para o céu, não como o céu funciona. Essa frase, que se tornaria famosa, sintetizava sua visão de mundo. Fé e ciência ocupavam campos diferentes e misturá-las era um erro perigoso. Essa postura ousada inflamava ainda mais seus inimigos. Filósofos aristotélicos se uniam a teólogos conservadores em uma aliança improvável, unidos pelo medo de perder poder. Para eles, Galileu era um herege em potencial, alguém que precisava ser silenciado antes que suas ideias contaminassem toda a cristandade. O clima começava a mudar. O que antes era apenas debate acadêmico, agora se transformava em perseguição política e religiosa. Mesmo entre seus admiradores, surgiam sinais de alerta. Amigos próximos aconselhavam Galileu a ser mais cauteloso, a evitar confrontos diretos com a igreja, a escolher melhor suas palavras. Mas Galileu acreditava que a verdade científica acabaria prevalecendo por si mesma. Ele subestimava a força das instituições e superestimava a disposição do poder em aceitar mudanças. Para ele bastava mostrar as evidências, bastava olhar pelo telescópio, bastava usar a razão. Enquanto isso, sua fama continuava crescendo. Ele era convidado para conferências, recebia cartas de cientistas de toda a Europa, trocava ideias com Johannes Kepler e outros grandes pensadores da época. Seu nome já estava gravado na história, ainda em vida. Mas quanto mais alto ele subia, mais fundo cavava o abismo sob seus próprios pés. A glória tem um preço, e Galileu estava prestes a descobri-lo. O homem que havia desafiado o céu agora desafiava a terra. E a terra não perdoa quem tenta mudá-la. O triunfo estava completo, mas a inveja estava apenas começando. A obra que desafiou o céu, a terra e o poder, o destino de Galileu, começou a ser selado no instante em que ele decidiu transformar suas ideias em um livro que pudesse ser lido por qualquer pessoa instruída e não apenas por acadêmicos enclausurados em universidades. Durante anos, ele havia acumulado observações, cálculos, argumentos e experimentos que confirmavam aquilo que seus olhos já sabiam. A Terra se movia, os céus não eram imutáveis, e Copérnico estava certo. Mas até então, essas ideias circulavam em cartas privadas, em debates controlados, em conversas restritas entre intelectuais. Agora, Galileu queria algo maior. Ele queria falar diretamente com o mundo. Ele sabia que pisaria em território perigoso. O sistema heliocêntrico ainda era oficialmente condenado pela Igreja. Em 1616, a Inquisição havia declarado a teoria de Copérnico como formalmente herética por contradizer as Escrituras. Galileu, naquele momento, recebeu uma advertência direta. Ele poderia discutir a teoria apenas como hipótese matemática, jamais como verdade física. Durante anos, respeitou esse limite de forma estratégica, mas nunca deixou de acreditar que a razão acabaria vencendo. Com o tempo, surgiu uma oportunidade inesperada. Em 1623, um velho amigo de Galileu, Maffeo Barberini, foi eleito papa com o nome de Urbano VIII. Barberini admirava Galileu, apreciava ciência, poesia e filosofia. Durante anos, havia elogiado suas descobertas e defendido sua genialidade. Para Galileu, aquilo parecia um sinal divino. Agora, havia um papa intelectual no trono de São Pedro, um homem que entendia ciência, um homem que o respeitava. Convencido de que finalmente havia chegado o momento certo, Galileu decidiu escrever sua obra definitiva. Nascia assim o projeto do livro que entraria para a história como o mais perigoso já escrito por um cientista. Ele o chamou de Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. O livro não seria um tratado técnico, nem um conjunto de fórmulas áridas. Galileu escolheu uma forma elegante, acessível e provocadora. Um diálogo entre três personagens.
Um defensor do sistema de Ptolomeu, um defensor de Copérnico e um mediador imparcial. Ao longo de 4 dias de conversas, os personagens debateriam os mistérios do universo, os movimentos dos planetas, as fases de Vênus, as luas de Júpiter, as marés e a posição da Terra no cosmos. Mas por trás da aparente neutralidade, a balança pendia claramente para Copérnico. O personagem chamado Salviati representava o próprio Galileu, a voz da razão, da ciência e da observação. Sagredo era o homem culto, curioso e aberto ao conhecimento. Já Simplício era o defensor do sistema aristotélico, preso às ideias antigas, repetindo argumentos ultrapassados e sendo constantemente desmentido pelos fatos. Seu nome não era coincidência. Em italiano, Simplicio evocava ingenuidade, teimosia e ignorância. Página após página, o sistema geocêntrico era desmontado com lógica implacável. As evidências se acumulavam. Os argumentos antigos caíam como castelos de areia. O leitor era conduzido quase sem perceber à conclusão inevitável. A Terra se move ao redor do Sol. Galileu acreditava ter sido cuidadoso. Antes de publicar o livro, submeteu o manuscrito à censura eclesiástica. Obteve autorizações formais, ajustou trechos, incluiu passagens afirmando que apenas Deus poderia conhecer a verdadeira estrutura do universo. Mas, no fundo, o recado era claro demais para ser ignorado. Quando o livro foi lançado em 1632, causou um terremoto intelectual. Em poucas semanas, o diálogo se espalhou por toda a Itália. Intelectuais se reuniam para lê-lo em voz alta. Estudantes o copiavam à mão. Professores o comentavam em segredo. Era um livro vivo, vibrante, moderno. Pela primeira vez, a ciência falava diretamente com o leitor comum, usando linguagem clara, exemplos práticos e uma narrativa envolvente. Galileu se tornara não apenas um cientista, mas um escritor brilhante. E foi exatamente isso que o tornou perigoso. A reação não demorou. Filósofos aristotélicos se sentiram humilhados. Teólogos se sentiram ameaçados. Muitos reconheceram em Simplício uma caricatura cruel de si mesmos. Mas o golpe mais grave ainda estava por vir. Alguém percebeu que, em determinado trecho do livro, Galileu havia colocado na boca de Simplício um argumento que o próprio Papa Urbano VIII havia usado em conversas privadas com ele. Um argumento teológico, segundo o qual Deus, em sua onipotência, poderia ter criado qualquer tipo de universo e que, portanto, o homem jamais poderia afirmar com certeza absoluta como o cosmos funciona. Ao colocar essa ideia na boca do personagem mais tolo do livro, Galileu havia, ainda que sem intenção clara, ridicularizado o Papa. Em Roma, a leitura do diálogo provocou indignação. O Papa se sentiu traído. Homens que antes protegiam Galileu agora se calaram. Cardeais que o admiravam passaram a evitá-lo. Seus inimigos, que aguardavam pacientemente nas sombras, viram finalmente a oportunidade perfeita. O clima político havia mudado. A Igreja enfrentava pressões externas da reforma protestante. Guerras religiosas devastavam a Europa. E qualquer sinal de fraqueza doutrinária era visto como uma ameaça existencial. Galileu, com seu livro elegante e perigoso, parecia desafiar não apenas uma teoria astronômica, mas a própria autoridade da Igreja. Em 1633, uma ordem partiu de Roma. Galileu Galilei deveria se apresentar perante o Santo Ofício. A Inquisição o convocava. O cientista tinha quase 70 anos. Estava doente, sofria de artrite, problemas de visão, crises respiratórias. Mas não havia escolha. O homem que havia ousado explicar o movimento dos céus agora teria que se explicar diante dos juízes da fé. O livro que ele escreveu para libertar o pensamento humano se tornara sua sentença. O diálogo que deveria iluminar o mundo agora o conduzia à escuridão.
E o palco estava armado para o julgamento mais famoso da história da ciência. Quando a ciência se ajoelhou diante do poder. No inverno de 1633, um velho cientista atravessava lentamente as estradas da Itália em direção a Roma, carregando não apenas seus pertences, mas o peso de uma revolução intelectual inteira sobre os ombros. Galileu Galilei, o homem que havia desvendado os segredos da Lua, revelado luas orbitando Júpiter, mostrado que Vênus possuía fases como a Lua e provado que o céu não era um reino perfeito e imutável, agora caminhava para enfrentar o tribunal mais temido da cristandade. A Inquisição Romana não era apenas uma instituição religiosa, era um braço do poder absoluto. Um sistema criado para esmagar ideias perigosas antes que elas se espalhassem. E Galileu, com seu telescópio e sua caneta, havia se tornado mais perigoso do que qualquer exército. A viagem foi longa e penosa. Aos 69 anos, Galileu já não tinha a força de outrora. Sofria de crises de artrite que deformavam suas mãos, dores constantes nas costas, dificuldades respiratórias e problemas de visão que começavam a escurecer lentamente seu mundo. Mas sua mente permanecia afiada. Enquanto a carruagem avançava entre vilas e colinas, ele revisava mentalmente cada argumento, cada passagem de seu livro, cada palavra que poderia usar diante dos juízes. Sabia que aquele não seria um julgamento comum. Não se tratava apenas de uma disputa acadêmica. Era um confronto entre dois modos de ver o universo. Ao chegar a Roma, Galileu foi recebido não como um herói, mas como um suspeito. Embora não tenha sido imediatamente jogado em uma cela, foi alojado sob vigilância, vigiado dia e noite, impedido de circular livremente pela cidade. Seus movimentos eram controlados, suas visitas registradas, seus passos observados. Ele estava sob custódia do Santo Ofício. O tribunal que o aguardava era composto por cardeais, teólogos e inquisidores experientes, homens treinados para extrair confissões, dobrar vontades e destruir reputações. Alguns deles já eram seus inimigos declarados. Outros haviam sido seus admiradores. Agora, todos representavam a mesma instituição, a igreja que se sentia desafiada por um telescópio. O julgamento começou oficialmente em abril de 1633. Galileu foi convocado ao Palácio do Santo Ofício, um edifício austero, frio, projetado para intimidar. Ali, sob tetos altos e corredores de pedra, milhares de homens e mulheres haviam sido interrogados ao longo dos séculos. Muitos jamais haviam saído dali. Galileu entrou apoiado em uma bengala. Seu corpo estava frágil, mas sua presença ainda impunha respeito. Diante dele, sentados em cadeiras elevadas, estavam os juízes. O silêncio era pesado, o ar sufocante. O principal crime de Galileu não era apenas ter defendido Copérnico. Era ter desobedecido a uma ordem direta da Inquisição, recebida em 1616, quando fora advertido a não sustentar o heliocentrismo como verdade. O tribunal o acusava de heresia formal, um crime gravíssimo que poderia levá-lo à prisão perpétua ou algo pior. Os inquisidores apresentaram como prova seu próprio livro. O diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo estava ali, sobre a mesa, como uma arma. Página por página, os juízes apontavam trechos que, segundo eles, afirmavam claramente que a Terra se move. Galileu tentou se defender alegando que o livro era apenas um debate hipotético, um exercício intelectual, mas suas próprias palavras o traíam. A superioridade dos argumentos copernicanos era evidente demais. A cada audiência, a pressão aumentava. Galileu foi interrogado repetidas vezes. Suas respostas eram registradas palavra por palavra. Qualquer contradição poderia ser usada contra ele. A ameaça da tortura pairava no ar, mesmo que nunca tenha sido formalmente aplicada. Bastava que fosse mencionada para quebrar a maioria dos acusados.
Durante semanas, Galileu viveu em um estado de tensão constante. Dormia mal, alimentava-se pouco. Seu corpo, já frágil, começava a ceder. Ele sabia que estava sozinho. Seus antigos aliados haviam desaparecido. O Papa, outrora seu amigo, agora se mantinha distante e silencioso. Nos bastidores, a decisão já estava tomada. A Igreja não podia permitir que um homem desafiasse publicamente sua autoridade sobre a interpretação do cosmos. Se Galileu vencesse, abriria um precedente perigoso. Outros cientistas viriam. Outras doutrinas seriam questionadas. O edifício inteiro da tradição poderia ruir. O exemplo precisava ser dado. Em junho de 1633, Galileu foi convocado para a sessão final. O salão estava cheio. Cardeais em trajes vermelhos, inquisidores em vestes negras, escribas, guardas e testemunhas. No centro, um velho cientista de barba branca, curvado pelo tempo, aguardava seu destino. A sentença foi lida em voz alta. Galileu Galilei era considerado veementemente suspeito de heresia. Seu livro seria proibido. Ele deveria abjurar publicamente suas ideias. Seria condenado à prisão, com a pena posteriormente comutada para prisão domiciliar perpétua. Então veio o momento mais cruel. Galileu foi obrigado a ajoelhar-se. Diante de todos, com a mão sobre os evangelhos, teve que recitar uma declaração preparada pela Inquisição, na qual renunciava, amaldiçoava e detestava a teoria de que a Terra se move ao redor do Sol. Um homem que havia dedicado a vida inteira à busca da verdade, agora era forçado a negar aquilo que seus próprios olhos haviam visto. Era a vitória do poder sobre o conhecimento. A ciência estava sendo silenciada. A razão estava sendo humilhada. A história registraria aquele momento como um dos mais sombrios da relação entre fé e ciência. Quando Galileu se levantou, exausto, derrotado, com o corpo trêmulo e a alma ferida, uma lenda nasceria. Disse que, ao sair da sala, ele teria murmurado entre os dentes: "E por se move." E, no entanto, ela se move. Talvez ele tenha dito, talvez não, mas o mundo inteiro ouviria. O julgamento estava encerrado, mas a batalha estava longe de terminar. O homem que perdeu a liberdade, mas não perdeu o universo. Depois do julgamento que ecoaria por séculos na história da humanidade, Galileu Galilei deixou Roma não como um herege queimado em praça pública, mas como um homem quebrado por dentro, carregando nos ombros o peso de uma humilhação que jamais poderia ser apagada. A sentença havia sido proferida, a abjuração assinada, o livro proibido, a voz silenciada. Para o mundo, a Igreja havia vencido. Para Galileu, começava uma existência que não seria mais vida, mas uma lenta travessia entre a dor, a solidão e a memória do que havia sido. A pena de prisão foi oficialmente comutada para prisão domiciliar perpétua. Não haveria cela de pedra nem correntes de ferro, mas haveria algo talvez ainda mais cruel: o confinamento absoluto, o isolamento social, o esquecimento imposto. Galileu foi enviado para sua casa em Arcetri, uma pequena vila nas colinas de Florença, próxima a um convento onde sua filha, Maria Celeste, vivia como freira. A casa, que antes fora um refúgio tranquilo, agora se tornava uma prisão sem grades, mas com muros invisíveis erguidos pelo poder. Ele estava proibido de receber visitas sem autorização, proibido de publicar qualquer obra, proibido de discutir astronomia, proibido de ensinar, proibido de defender Copérnico, proibido até mesmo de escrever livremente. Cada carta era vigiada, cada palavra suspeita, cada pensamento um risco. O homem que havia conversado com reis agora conversava apenas com o silêncio. O telescópio que ele havia apontado para os céus foi guardado como uma relíquia perigosa. Seus instrumentos foram confiscados, seus livros retirados, seus alunos
dispersos, a ciência arrancada de suas mãos. Mas se os inquisidores acreditavam que haviam destruído Galileu, estavam enganados. Porque mesmo aprisionado, mesmo vigiado, mesmo humilhado, sua mente permanecia livre. Arcetri se tornaria o último observatório de um gênio. Aos 70 anos, Galileu já não era mais o homem vigoroso que subia torres para apontar telescópios. Seu corpo estava em ruínas. Sofria de crises de reumatismo que o deixavam imóvel por dias. As dores nas articulações o impediam de escrever por longas horas. A visão começava a falhar. A escuridão avançava lentamente sobre seus olhos. O homem que havia revelado a luz do universo agora começava a perder a própria luz, mas ainda havia algo que a Inquisição não podia confiscar: sua memória, sua lógica, sua genialidade. Dentro de sua casa-prisão, Galileu começou a escrever em segredo aquilo que seria sua última grande obra: um livro sobre mecânica, sobre o movimento dos corpos, sobre resistência dos materiais, sobre aceleração, sobre a natureza da matéria. Um livro que não falava diretamente dos céus, mas que estabelecia as bases da física moderna. Nascia ali, no exílio, a obra que mudaria o mundo em silêncio. O homem proibido de ensinar estava prestes a ensinar a humanidade inteira. Enquanto isso, sua vida pessoal se desfazia. Sua filha, Maria Celeste, era sua maior companheira. Ela escrevia cartas cheias de carinho, cuidava de sua saúde, enviava remédios, alimentos, palavras de conforto. Ela era seu único elo com o mundo humano. Galileu amava profundamente aquela filha enclausurada e nela encontrava força para continuar vivendo. Mas o destino, mais uma vez, foi cruel. Em 1634, Maria Celeste adoeceu gravemente e morreu aos 33 anos. A dor foi devastadora. Galileu afundou em uma tristeza profunda. Perdeu o apetite. Perdeu o sono. Passava noites acordado, olhando para o teto, ouvindo o vento nas colinas, lembrando das cartas, das visitas, das palavras de amor. Sua prisão agora não era apenas física, era emocional. Ele havia perdido a única pessoa que realmente estava ao seu lado. A solidão tornou-se absoluta. Os anos seguintes foram um lento apagar das luzes. Em 1637, Galileu ficou completamente cego. O homem que havia enxergado mais longe do que qualquer ser humano, agora não podia mais ver o próprio rosto no espelho. Mas nem mesmo a cegueira foi capaz de detê-lo. Ele passou a ditar seus textos para discípulos fiéis que o visitavam secretamente. Jovens cientistas vinham de longe apenas para ouvi-lo falar, para absorver sua sabedoria, para testemunhar a presença viva de um gênio. Mesmo sem olhos, Galileu ainda via mais longe que todos. Mesmo aprisionado, ele ainda expandia os horizontes da humanidade. Em 1638, sua última grande obra foi finalmente publicada na Holanda, fora do alcance da censura romana. Discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências. O livro atravessou fronteiras, chegou à França, à Inglaterra, à Alemanha e se tornou o fundamento da física clássica. Newton o leria. Einstein o reverenciaria. O futuro o agradeceria. Em Arcetri, Galileu não era mais um prisioneiro, era um farol. Um velho cego escrevendo a base do mundo moderno. A Inquisição podia controlar seus passos, mas jamais poderia aprisionar suas ideias. E assim, entre dores, perdas e silêncio, Galileu continuou sua missão. Porque a verdade, uma vez revelada, nunca mais pode ser apagada. O homem que venceu o tempo. O fim da vida de Galileu. Galilei não foi marcado por aplausos, homenagens ou reconhecimento público. Não houve multidões reunidas, nem sinos tocando, nem discursos solenes. O maior cientista de sua era morreu em silêncio,
como havia vivido seus últimos anos, isolado em sua casa-prisão nas colinas de Arcetri, cercado apenas por poucos discípulos e pela memória de um mundo que ele ajudou a reinventar. O homem que revelou os céus à humanidade deixou a terra como um velho cego, cansado, enfraquecido pelo tempo, mas com a mente ainda mais poderosa do que qualquer telescópio que já havia construído. Galileu passou seus últimos anos mergulhado em um universo que só existia dentro de sua cabeça. Seus olhos já não viam mais a lua, nem as estrelas, nem os planetas, mas ele os enxergava com mais nitidez do que nunca. Cada cratera lunar, cada fase de Vênus, cada lua de Júpiter permanecia viva em sua memória, como se estivesse gravada em pedra. Ele não precisava mais olhar para o céu, pois o céu agora vivia dentro dele. A casa de Arcetri tornara-se um lugar de peregrinação silenciosa. Jovens estudiosos atravessavam a Europa para ter alguns minutos na presença daquele homem que havia mudado tudo. Entravam em seu quarto com respeito quase religioso, sentavam-se ao seu lado e ouviam suas palavras, como quem escuta um oráculo. Galileu falava lentamente, com voz fraca, mas com clareza absoluta. Cada frase era uma lição. Cada lembrança, um mapa do futuro da ciência. Ele falava sobre movimento, sobre forças, sobre tempo, sobre a natureza da matéria. Falava sobre a importância de duvidar, de testar, de observar. Falava sobre a necessidade de libertar a mente das amarras da autoridade cega. Falava sobre a responsabilidade de quem busca a verdade em um mundo que prefere o conforto das ilusões. Mas também falava de arrependimentos. Falava da humilhação em Roma. Falava da dor de ter sido obrigado a negar aquilo que sabia ser verdadeiro. Falava da saudade da filha. Falava da solidão. Falava da injustiça. Ainda assim, nunca se considerou derrotado, porque Galileu sabia que sua verdadeira obra não estava em um tribunal, nem em uma sentença, nem em um livro proibido. Sua verdadeira obra estava no futuro. Ele sabia que as ideias que havia plantado cresceriam como raízes invisíveis atravessando os séculos. Sabia que outros cientistas seguiriam seus passos. Sabia que o método experimental que ele havia introduzido se tornaria o alicerce de toda a ciência moderna. Sabia que a matemática se tornaria a linguagem universal da natureza. Sabia que o homem pisaria na lua que ele havia desenhado. Sabia que sondas viajariam até Júpiter, o planeta que ele havia revelado ao mundo. Sabia que telescópios orbitariam a Terra, enxergando mais longe do que qualquer ser humano jamais imaginou. Galileu não viveu para ver nada disso, mas ele construiu tudo isso. Na noite de 8 de janeiro de 1642, aos 77 anos, Galileu Galilei respirou pela última vez. Seu corpo, frágil e desgastado, finalmente cedeu. O coração que havia batido no ritmo do universo parou em silêncio, sem testemunhas ilustres, sem honras oficiais, sem reconhecimento da igreja que um dia o havia condenado. Sua morte passou quase despercebida. A igreja não permitiu que fosse enterrado com honras, não permitiu um monumento, não permitiu um túmulo digno. Galileu foi sepultado de forma simples, quase anônima, em uma pequena capela ao lado do convento onde sua filha havia vivido. Parecia o fim de tudo, mas era apenas o começo. Porque a morte não venceu Galileu. O tempo não venceu Galileu. O poder não venceu Galileu. A ignorância não venceu Galileu. Quase um século depois, quando as paixões se acalmaram e a ciência já havia provado aquilo que ele sempre soube, Florença decidiu corrigir a injustiça histórica. Em 1737, seus restos mortais foram exumados em uma cerimônia solene. Seu corpo foi transferido para a Basílica de Santa Croce, ao lado de Michelangelo e Maquiavel, em um túmulo digno de um rei. Naquele momento, algo simbólico aconteceu.
Admiradores, cientistas e devotos do conhecimento abriram seu caixão e, num gesto quase religioso, retiraram partes de seu esqueleto como relíquias. 3 dedos, um dente e uma vértebra foram preservados como símbolos de um homem que havia se tornado mais do que humano. Um de seus dedos, o dedo médio da mão direita, foi colocado em um relicário de vidro e exposto em um museu de Florença, apontando para o céu. Como se, mesmo morto, Galileu ainda dissesse: olhem para cima, procurem a verdade, não aceitem a escuridão. Esse dedo atravessou séculos, sobreviveu a papas, sobreviveu a inquisidores, sobreviveu a reis, sobreviveu a impérios e continua ali, apontando para as estrelas. A reconciliação oficial com a Igreja ainda levaria muito tempo. Seus livros só foram retirados do Índice de Obras Proibidas em 1835. E apenas em 1992, 359 anos após seu julgamento, o Papa João Paulo II reconheceu oficialmente que a Igreja havia cometido um erro ao condená-lo. Declarou que Galileu estava certo, que seus juízes estavam errados, que a fé não pode ser inimiga da razão. Tarde demais para Galileu, mas não tarde demais para a humanidade. Hoje, quando sondas espaciais carregam seu nome e cruzam o sistema solar, quando telescópios capturam a luz de galáxias distantes, quando satélites orbitam Júpiter, observando as luas que ele descobriu, quando astrônomos decifram a linguagem matemática do universo, quando o homem busca vida fora da Terra, quando a ciência se torna a maior ferramenta de transformação da história, ali está Galileu. Em cada equação, em cada observação, em cada descoberta, em cada passo rumo às estrelas, ele foi o homem que tirou a humanidade do centro do universo, mas colocou a razão no centro da civilização. Ele mostrou que o céu não é um mistério inalcançável, é um livro aberto e ensinou o mundo a lê-lo. Galileu morreu cego, mas fez a humanidade enxergar. Galileu foi silenciado, mas sua voz ecoa pelo cosmos. Galileu foi condenado, mas a história o absolveu. E enquanto existir alguém disposto a olhar para o céu e perguntar por quê, o espírito daquele florentino obstinado e genial continuará vivo, viajando junto às ondas do espaço, atravessando o tempo, desafiando a escuridão, lembrando ao mundo que a verdade pode ser perseguida, humilhada e acorrentada, mas jamais pode ser destruída. Porque, apesar de tudo, ela se move.